Muito bem, pessoal. Sou o professor Nicolas Furlan e estarei aí com vocês, então, para desenvolver essa disciplina, Projeto Integrador 4A. Essa disciplina é uma disciplina também dentro da área aí da gestão, da administração, muito importante. Afinal de contas, o foco dela envolve aí disciplinas como gestão de processos, né, e da parte da tecnologia da informação. Isso significa uma necessidade da gente entender a prática da análise organizacional. Tá? Então, essa é a principal temática que a gente vai fazer. É analisar mais as estruturas organizacionais e os processos, especialmente nesse sentido, e aí puxando um pouco para o relatório final, a gente trazer o contexto maior da sua visão, né, do seu entendimento dos sistemas de informação utilizados nas empresas. Passando aqui. Bom, eu quero mostrar para vocês então, já de cara, né, você já ter conhecimento aí do que está programado no nosso cronograma, né, as datas principais que vocês têm que se agendar, né, estar mantendo realmente uma agenda adequada para que vocês não percam exatamente esses momentos que são muito importantes, ainda mais num contexto da disciplina de projeto integrador, né, ou desse módulo, nesse momento, significa a necessidade da gente aproveitar os momentos das aulas interativas, que estão previstas para o dia 14/8, dia 28/8 e dia 18/9, tá? Para que a gente tire dúvidas, para que a gente possa interagir mais nessa aula, não necessariamente olhar apenas a gravação depois dessa aula, mas sim estar neste momento, no horário da aula, que nesse caso está prevista para o início da noite, das 19 horas, tá? E aí eu vou estar online com vocês, né? Podemos trocar informações, mas especialmente também dentro desse contexto das aulas programadas, especialmente as primeiras aí, vão trazer os elementos necessários para você desenvolver, né, todo esse trabalho. E você entender esse processo necessário de análise organizacional, que passa por um contexto inicial de diagnóstico, então a busca de dados, e depois realmente a análise desses dados e busca de mais alguma coisa, se for necessário, para compreensão e entrega, então, numa sugestão, de uma relação daquilo que você identificou da empresa que poderia ser melhorado. A identificação de melhorias, né, é algo fundamental, especialmente na questão da estrutura da empresa, dos processos, da organização dos processos, especialmente na sistematização, ou seja, do sistema de informação que está estruturado, montado, que é feito como necessário, inclusive, para a melhor gestão do negócio. Então, para não deixar dúvidas aqui nas etapas do projeto integrador, né, até voltando um pouquinho aqui do cronograma, eu falei das aulas interativas, né, já citei elas para vocês, e tem as datas também das entregas. Tá? Como todo o projeto integrador, a gente tem duas principais entregas, né? A entrega 1, no caso, é a entrega parcial, está prevista para o dia 11 de setembro, tá? E a última entrega, a entrega final, dia 9 de outubro. Então esse é o primeiro bimestre, tá? Então desse ano de 2020, então vocês vão pegar agora primeiro bimestre do segundo semestre, no caso, né? Do segundo semestre do ano, tá? Mas é o primeiro módulo do semestre. Então, nesse momento, essas são as datas que vocês têm que seguir. Essas outras datas que estão citadas aqui, não tem nenhum evento específico aí, né, de relação aí da questão online, ou de aula, ou de entrega. E sim um período necessário para se desenvolver o trabalho. E aí, o que acontece a partir de agora? Então, a partir da data de hoje, que vocês estão iniciando a disciplina, a primeira semana, aí, até dia 17, digamos assim, de agosto, né? Vocês estão na primeira semana, até o dia 14 de agosto, onde vai ser a data da nossa primeira aula interativa, né? Vocês podem já fazer esse processo de montando as equipes, sendo que o prazo final para que essas equipes estejam montadas é dia 28 de agosto. Né? E nesse caso, esse dia já é o dia da nossa segunda aula interativa, então até essa data vamos se organizar para termos as equipes montadas. A gente tem que iniciar o trabalho, então agora aqueles mais, né, preocupados ou acelerados aí que querem logo iniciar esse trabalho, a primeira coisa que dá para pensar de cara, se vocês já quiserem, né, buscar alguma coisa, a partir de ter olhado esse vídeo agora de instrução inicial, né, de apresentação da disciplina, que vocês busquem definir que empresa vocês gostariam de fazer uma análise organizacional. Analisar a sua estrutura, né? Propor certamente depois em cima de alguma coisa nesse sentido também, né?
questão dos processos, e aí da questão dos processos a gente olhar o macroprocesso. Eu vou dar essas instruções também mais teóricas para vocês, especialmente já na primeira aula interativa. Eu já vou falar desses principais conceitos aí que a gente precisa analisar. A disciplina de gestão de processos estará trazendo muitos dos conceitos, né, mas os principais conceitos que a gente tem que destacar para essa disciplina surgem realmente da gestão de processos, mas tem algumas especificidades, tá, para fazer esse processo de análise. E a partir dessa questão, a gente vai ampliar depois na segunda aula interativa, né, esse envolvimento de entendimento desse processo de análise, onde eu vou falar muito mais assim do que é analisar, como analisar, né, esses dados, tá, e o que você faz então para montar o seu relatório. E a última aula interativa, essa sim é um pouco mais de tirar dúvidas, realmente apenas de dar mais algumas instruções para fechar bem o relatório final. Tá? Então, iniciar o trabalho vai ser só após o dia 14/8, onde a gente tem a nossa primeira aula interativa. Ali que eu vou dar realmente as orientações para vocês, né? Toda a metodologia ali, ou orientações adequadas da questão técnica mesmo, do como é que eu faço uma análise de uma empresa, especialmente nesse escopo da estrutura e seus processos, né? Dando esse viés também para uma análise que vai trazer um elemento de você analisar melhor a questão, né, tecnológica do negócio, o sistema de informação dela, né, e trazendo esse lado tecnológico também, né, do que ela desenvolve, faz, ou busca fazer, ou precisa fazer para melhor gestão do negócio. Tá? E depois a gente vai ter que entender aqui que existem 3 etapas, tá, que eu montei nesse processo aqui do trabalho, nessa metodologia do trabalho, que a primeira parte, né, é simplesmente iniciar o trabalho. Então começa no dia 14/8, e depois a gente tem a segunda parte, começando a partir do dia 28/8, né? Essa data aqui já é a data da nossa segunda aula interativa, e ela vai até o dia 11/9, que é a data da primeira entrega parcial. Então, essa segunda aula, como eu já disse, eu vou falar mais da análise organizacional, justamente como fazer isso. Existem vários métodos, várias formas, inclusive para quem já foi meu aluno em alguma disciplina, aí, especialmente gestão da inovação, que eu tenho trabalhado bastante aqui nos cursos EAD. Né? A gente tem um método um pouco mais simples, né, simplificado mesmo na área da inovação, e aqui já não é tanto assim. Tá? Então a gente vai ter métodos um pouquinho mais amplos, clássicos, né, já conhecido há bastante tempo e que funciona sempre muito bem. Tá? Não tem por que a gente querer também jogar fora métodos ou considerá-los ultrapassados, né, e simplesmente deixar de considerar aquilo como um bom método de análise, de busca de dados também. Tá? Então, isso que a gente vai compreender aqui, como melhor buscar esses dados, como entender os processos da empresa, né, que tem alguns conceitos bem importantes que a gente precisa compreender, como fazer isso, como olhar para a empresa de uma maneira sistêmica, né, e de maneira efetiva para realmente resolver problemas e realmente buscar soluções e manter uma gestão adequada com o melhor resultado possível. E a terceira etapa, né, no dia 18/9, aí sim a gente vai até o dia 9/10. Claro que dá para iniciar já desde depois do dia 11 aqui, né? Mas essa é a parte, vamos dizer assim, aquela janela que eu faço final aí da disciplina para a gente fazer a parte final do trabalho, o relatório final para entrega, onde vocês vão pontuar e deixar as suas opiniões analíticas e críticas, também com algumas sugestões, né, para essa referida empresa. Então, o primeiro momento, retomando aqui, é definir uma empresa. Definindo uma empresa, você agora tem que depois buscar dados dessa empresa, como ela funciona, especialmente seu macroprocesso, ou seja, todos os processos de funcionamento. Isso significa desde o fornecedor ao cliente, né, o trabalho que a empresa faz com o fornecedor, o trabalho que ela faz com o cliente, e todo esse meio aí de processamento das questões, seja de transformação, se for uma indústria, seja de realmente simplesmente troca de etapas e setores, aí se for uma empresa na área comercial ou serviços, tá? Então é isso, né? E essa é a nossa disciplina. Era especialmente para apresentar aqui para vocês, já terem uma ideia também da temática e de mais ou menos então essa ideia aí já está colocada. E você já tem também o cronograma que vocês têm que se colocar e prestar atenção nele para fazer bem e não ter dificuldades nesse trabalho. Desejo a vocês todos um bom semestre, especialmente esse bimestre, então, e vamos em frente. Abraço!